Vamos juntas orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada porque o Senhor nos deixou um manual, uma carta de amor, a sua palavra escrita por meio da Bíblia. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina a sermos felizes em qualquer área da nossa vida. Muito obrigada pelo Senhor deixar aqui palavras de sabedoria, palavras de ânimo, palavras de coragem. Muito obrigada porque o Senhor nos vê únicos. Muito obrigada pela função que o Senhor nos deu como esposas, como mães, de edificarmos nossa família. Muito obrigada porque através da nossa comunhão com Deus, temos o privilégio de sofrermos transformação de caráter. Temos a oportunidade de mostrar Jesus através dos nossos atos e ações. É isso que eu te agradeço. E peço a sua companhia no restante desse dia, em nome de Jesus. Amém. A reflexão de hoje está no livro de Tiago, no capítulo 2 e no versículo 17, e diz assim: Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aqui está um texto dizendo que se você fala que você tem fé, mas as suas ações não condizem com essa fé, a sua fé, ela está morta. E ter fé é enxergar além do que os seus olhos humanos eles podem ver. Quando você acredita que não tem possibilidade de conversão, quando você acredita que o seu cônjuge ele já rejeitou Jesus, quando você não vê o seu casamento restaurado, quando você não vê ele se voltando para sua família, quando você não enxergar um marido que talvez deixe algum vício, aí que a sua fé é provada. Então as suas ações, elas não vão fazer com que você tenha fé, mas elas vão evidenciar a fé que você tem. O que faz a gente desenvolver fé é isso que a gente está fazendo aqui, buscando o que Deus disse, crendo naquilo que Ele diz, orando, falando com Ele. Isso nos aproxima de Deus, faz a gente crer num cenário mesmo quando ele ainda não existe. E no caso aqui o cenário é um marido cristão, um marido que crê na palavra de Deus, que é servo de Jesus, que tem as ações todas pautadas naquilo que a palavra de Deus diz. Um marido que é amável, um marido que daria a vida por você. Mas a sua ação, quando as coisas não estiverem caminhando nesse rumo que você espera, a sua ação, quando você tem uma fé viva e não uma fé morta, ela é uma ação de paciência, ela é uma ação de bondade, de generosidade. Você vai fazer coisas no seu dia a dia que vão demonstrar que a sua fé, ela está viva. Porque através do seu comportamento de fé viva, o seu testemunho, ele é gerado. E o seu cônjuge, ele olha para você
e consegue ver ali o poder de Jesus, porque seria humanamente impossível ter aquelas ações acreditando sempre em algo que não está vendo, se não fosse por Jesus. Porque a nossa tendência humana é se cansar. Quando a gente olha somente para o cenário que a gente está vendo no momento, quando a gente espera algo de um ser humano, quando a gente confia no próprio conhecimento, quando a gente tem autossuficiência, nossa tendência é desanimar rápido, cansar rápido, perder a paciência muito rápido. E quando nós desenvolvemos essa fé viva, essa fé que o que nos move não são as coisas que a gente vê. O que nos move é o que está escrito, é o que Ele nos prometeu. Então, diante daquilo que Deus nos prometeu na sua palavra, responde para mim. Qual é o cenário que você enxerga para sua família? A palavra de Deus não disse que é você que vai edificar a sua casa? E se depende de você, você não vai fazer? A palavra de Deus não diz que a esposa crente santifica o marido descrente? E não é isso que você acredita? Naquilo, mas eu não vejo isso, Thaís. Mas eu já fiz de tudo, eu já orei, já jejuei e nada acontece. É aí que a fé ela vai ser provada. É quando você continua feliz, alegre, mesmo quando tudo parece o contrário daquilo que você imagina. Quando você não vai ter reconhecimento, quando você não for olhada de forma com valor, quando você não receber palavras talvez que sejam tão doces quanto você esperava. É aí que a fé ela é provada. Isso não é ruim. Você passa por esse teste quando você continua firme, crendo, enxergando com a mente, com seu coração, outras coisas. Coisas que vão além daquilo que você consegue hoje enxergar com seus olhos humanos. Porque nós, mulheres cristãs, o que nos move não é aquilo que vemos, aquilo que sentimos, mas é a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus que nos move, é a sua promessa. E crendo nisso, eu agradeço pela sua companhia. E eu já peço que você compartilhe com as pessoas que você acredita que precisa assistir esse vídeo, que precisa de uma palavra de conforto. Porque sabe qual foi minha ideia de fazer essas pequenas reflexões? Elas são para mim. Muitas vezes eu me vi em algumas dessas situações. Eu gostaria muito de ter ouvido uma palavra assim, que me orientasse, que me desse um chacoalhão de realidade. Você está vivendo pelo sentimentalismo, você está vivendo por aquilo que você vê. A coisa não é assim que a banda toca, não é assim que você aprendeu. Deixa eu te relembrar o que está escrito aqui, o que Deus está falando para você. Porque quando Ele fala aqui, Ele fala para mim e para você. Ele fala de forma pessoal, mas a gente só acessa essa resposta de Deus quando a gente abre esse livro, estuda, quando a gente ora. Precisa da comunhão. Então eu te convido amanhã a estar aqui mais um dia em comunhão para vencer essa batalha espiritual que é sua, que é do seu cônjuge e é da sua família. Um forte abraço e até amanhã.